Porque o presidente Jair Bolsonaro disse durante a inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, que o Brasil está vivendo o fim da pandemia. Vamos ouvir então o que disse o presidente Bolsonaro. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Na noite de ontem, o país registrou 848 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 643, a mais alta registrada desde 6 de outubro. Bolsonaro também reconheceu o aumento de preços de produtos básicos e afirmou que é melhor ou menos ruim uma inflação do que um desabastecimento. Vamos ouvir o presidente de novo. Tivemos um aumento anormal em alguns produtos, como óleo de soja, arroz, Heinz. O arroz aumentou, Heinz. Agora, é melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. Por fim, o presidente disse que não é preciso ser muito inteligente para saber que a hidroxicloroquina é eficaz no tratamento da Covid-19. Não temos notícias dos nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid, porque lá eles tratam que há, muito infelizmente, a malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. Muito bem, vamos então começar a discutir e debater aí essas falas do presidente Jair Bolsonaro, a começar pelos comentários da nossa Thaís Oyama. Vai lá, Thaís. Bom, infelizmente não é verdade que a pandemia está no finzinho, como disse o presidente, Então vamos lá. Ontem, 21 estados brasileiros tiveram alta no número de óbitos por Covid-19. Foi a primeira vez que tantos estados tiveram ao mesmo tempo alta no número de mortes. Então, eu vou dizer quais são os estados que tiveram alta no número de mortes, ao contrário do que o presidente disse. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Todos esses estados tiveram alta no número de mortes por Covid-19. E só para ver o que isso significa, Paulo, eu lembro que em setembro, só 5 estados estavam com vetor de alta de mortes por Covid-19. Só 5 contra 21 hoje. Aí, naquela época, setembro, 8 estavam estáveis e 14 estados estavam em tendência de queda no número de mortes de Covid. É uma situação bem diferente da de hoje, bem melhor do que a de hoje. A gente está muito pior do que em setembro. A gente não está no finzinho da pandemia. Portanto, não é verdade o que o presidente Bolsonaro falou. Não é verdade. E, portanto, só tem 3 opções. Ou o presidente está deliberadamente mentindo, ou o presidente está mal informado, ou o presidente está vivendo uma realidade paralela, um mundo só dele, que é aquela situação típica em que o governante fica isolado, fica cheio, rodeado de acólitos que filtram, que manipulam as informações que dão para ele, porque sabem que o rei só quer ouvir boas notícias. E dando boas notícias, eles caem nas graças do rei. Só pode ser isso. Então, de novo, tem 3 opções. Ou o presidente está tentando enganar a população, ou o presidente está mal informado e, portanto, está pessimamente assessorado, ou então ele está fora da realidade. E claro que nenhuma dessas alternativas é boa para o Brasil, Paulo. Tomé. Olha, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente quando o presidente coloca, que a pandemia está chegando ao seu finalzinho, como ele mesmo, entre aspas, como ele mesmo colocou. Vamos relembrar que essa pandemia começou no dia 1º de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, segundo informações da OMS. Nós já estamos aí há um pouquinho mais de um ano nessa pandemia,
passamos períodos aí de grande medo em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil, com as pessoas todas trancadas dentro de casa, mas nós também temos alguns fatores que mostram que nós estamos começando a obter o controle dessa doença, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, por exemplo, nós já temos protocolos de tratamentos muito mais bem definidos do que nós tínhamos no começo da doença. As pessoas eram entubadas no começo da doença, que era um grande fator de mortes ocasionado nos hospitais. Hoje as pessoas estão sendo muito menos entubadas por conta do protocolo de tratamentos. Nós também temos as vacinas que já estão na fase final de aprovação e produção. Isso de várias empresas diferentes, laboratórios estão produzindo em todo o mundo. A Anvisa hoje abriu o protocolo da vacina para o Covid-19, ou seja, eles vão agilizar de uma forma bem focada para que a vacina possa ser avaliada e liberada para o povo brasileiro com um pouco mais de agilidade. O Brasil já tem 3 opções claras da vacina, que é a vacina de Oxford, junto com o consórcio, que é o consórcio AstraZeneca, a Pfizer, que nós já conversamos e que já tem uma logística disponível para poder trazer a vacina para o Brasil. E em breve a gente imagina que ela esteja chegando aqui, sendo distribuída. Inclusive, nós tivemos a empresa Azul, que se ofereceu para estar distribuindo a vacina em todo o Brasil, que também é uma notícia muito boa. E a própria Sinovac, que já está indo para o 3º teste e em breve também vai ser avaliada pela nossa Anvisa. Então nós estamos chegando realmente num momento onde a vacina começa a ser para nós uma realidade. O número de mortes em todo o mundo diminuiu, depois subiu um pouco. Isso aconteceu porque nós reabrimos as nossas cidades, nós voltamos ao trabalho, nós temos as pessoas de novo em atividades quase que normais, as empresas, as ruas, os shopping centers, os restaurantes. Muitas das pessoas que ficaram presas em casa durante muito tempo estavam cansadas e retomaram as ruas. Tivemos também as eleições municipais em todo o Brasil, que foi um grande fator das pessoas estarem nas ruas em grandes multidões. Então o pico da doença subiu. É muito preocupante, nós sabemos o que é difícil perder um ente querido. Eu até queria aproveitar aqui a oportunidade, pois eu perdi 2 pessoas muito queridas. Eu queria fazer uma pequena homenagem ao Rômulo Fulco, que é um grande amigo da cidade de Recife, e a sua mãe. Ele faleceu ontem de Covid-19 e a sua mãe hoje. E uma grande tristeza para todos nós. Mas eu acredito que nós temos que ter sim esse otimismo e entender que nós estamos afunilando essa doença. E eu acho que foi essa a tradução que eu daria para o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer em sua declaração. Vai lá, Mark. Essa coisa de colocar data na pandemia me incomoda um pouco, Tanto essa coisa de colocar que está no finalzinho, que vamos chegar ao final, como também aquele pessoal que fala em segunda onda. Os próprios especialistas não são unânimes, Tem uma corrente que fala em segunda onda em alguns países, outros preferem o termo repique, porque o que acontece é o seguinte: as pessoas foram induzidas a ficar num lockdown estendido. A primeira argumentação foi aquela: veja, fiquem em casa por enquanto nós preparamos o sistema de saúde para atender todos. Era isso que se dizia lá em março. Acontece que nós estamos em dezembro e estão pedindo de novo para você ficar em casa porque o sistema de saúde não comporta. E o que a gente vê muito é que agora a classe média alta, que teve a possibilidade de ficar em casa naquela primeira vez, é que mais atingida. Tanto é verdade que os hospitais privados estão lotados, estão sofrendo mais com a questão dos leitos de UTIs. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho muito complicado colocar data. Eu não concordo com segunda onda, por exemplo. Eu quero saber, para quem defende a segunda onda, quando terminou a primeira, a data. Qual foi o dia que terminou a primeira onda? Agora terminou a primeira onda, vamos esperar para ver se tem segunda. Ou o repique, enfim. O que acontece é que o sistema de saúde não foi preparado adequadamente e o resultado é sempre esse. Fica mais um pouco na esperança da vacina. Eu tenho a impressão que essa frase dita pela manhã pelo presidente Bolsonaro vai ser uma daquelas que ele vai dizer daqui a pouco: eu quis dizer isso. Eu até compreendo os argumentos que o Tomé trouxe. Talvez o contexto geral da fala seja justamente esse. O pior, pelo menos o que as notícias nos trazem, o pior já tende a ter passado. Nós temos vacinação à vista, nós temos protocolos de atendimento que reduziu o número de mortes, nós não temos mais cenas como aquelas horríveis da Itália, que caminhões levavam corpos. Enfim, a humanidade aprendeu a trabalhar um pouco melhor com o vírus e é por isso que é importante não colocar data, e sim se ater aos fatos. Os fatos, infelizmente, os números cresceram demais, muito por causa da eleição, A gente lembra que há um mês atrás, a classe política não se movimentava tanto em torno do vírus. Aliás,
O vírus funcionou durante as eleições como vacina, né? A eleição foi uma vacina para o vírus. A classe política esqueceu dele. Aí, em alguns casos, como São Paulo, 72 horas depois do segundo turno, as restrições foram retomadas com carga total, né? Talvez tenha sido uma coincidência ou não, mas me parece que o vírus tenha circulado muito durante as eleições. Mas daí a pessoa já tinha votado, né? Agora pode voltar com a história de lockdown e de segunda onda e de repique, como queira.